nós estamos terminando de estudar o capítulo 2 da carta de 1 Pedro. Nós vamos ler do versículo 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Irmãos, nós vamos voltar agora ao texto do início. E hoje é um dos textos riquíssimos dessa carta. Aliás, é um dos textos riquíssimos da palavra de Deus. Não para falar que os outros não sejam também riquíssimos, mas é que, em particular, a abordagem desse texto é para falar sobre sofrimento. É para mostrar um caminho através do sofrimento. Como que nós podemos nos comportar, como nós podemos estar diante do sofrimento e passar por ele. Aliás, talvez seja um dia bem particular para você que está em meio de uma estrada de sofrimento. Está procurando ver onde é que tem próxima esquina, onde eu corto o caminho para sair dessa estrada. O que eu faço para, de alguma maneira, Deus me mostrar a saída desse sofrimento que eu estou vivendo? Porque se todos nós pudéssemos escolher, é lógico que com sua consciência você vai pensar numa saída. É claro que se você está hoje aqui, chegou aqui com dores, se você chegou com dores físicas, é claro que você foi atrás de algum recurso médico para aliviar essa dor. Hoje, nos dias de hoje, apesar que tem algumas pessoas que insistem nisso, né? Mas tem gente que você está com uma dor de cabeça e nada de errado em orar para Deus nos curar ou restaurar a nossa saúde, mas parece que já existe um recurso também que Deus permitiu que chegasse até nós hoje, chamado aspirina, chamado Dorflex, chamado outros nomes, que Deus usa também. A gente pode reconhecer Deus até nisso, né? Através da ciência, através da medicina, para nos auxiliar. Ou quando você está com dor de dente, você não vai atrás de um dentista. Quando você está com um probleminha mais grave no coração, você não vai atrás de um cardiologista. Quando você está vendo que a pressão está alterada, você precisa de orientação, você não vai até o médico. A gente pode olhar para tudo isso e ver uma maneira também de Deus usar esses profissionais capacitados para nos abençoar. Mas tem outra estrada de sofrimento. Pode ser que teu coração hoje está mal, tua mente está bagunçada, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, cheio de decepções, cheio de amargura. Como é que você passa por isso? Como é que você caminha nisso? E só dando um pano de fundo, nós vamos entrar agora, daqui, nos próximos versículos do texto de 1 Pedro, a partir do capítulo 3, para Pedro vai começar a falar sobre como nós devemos nos comportar na sociedade que nós vivemos.
Por quê? Porque ele vai começar a falar sobre relacionamentos que, se eles não caminharem bem, afeta toda a sociedade. Isso vale para os dias de hoje. O verso 18, que começa falando sobre escravos, às vezes na nossa cabeça já vem a questão racial, de cor, a escravidão como ela foi marcada aqui no Brasil, ou sobre preconceitos raciais que a gente ainda vive nos dias de hoje. Mas essa palavra aqui, em algumas versões da Bíblia, inclusive, vem escrito servos, em vez de escravos. Escravo não é muito mais do que cor de pele. Escravo, no contexto aqui da carta de 1 Pedro, são pessoas de outros povos, outras situações. Era a maneira como estava organizada a sociedade, entre mestres e escravos e servos. Você tinha servos que eram doutores, você tinha servos ou escravos que eram administradores, você tinha pessoas cultas que estavam na posição de servo, de empregado de uma casa, de escravo. E mesmo na questão da escravidão ali, naquele momento, você tinha diferentes níveis da pessoa estar ali com a sua liberdade restrita. Então, nesse contexto aqui, Pedro está falando para a questão do relacionamento entre servos e mestres. Está falando logo em seguida, no capítulo 3, vai falar sobre relacionamento marido e esposa, pais e filhos. Por quê? Porque prosperidade da sociedade implica nesses relacionamentos saudáveis. Quando isso não está funcionando bem, de algum modo todo mundo vai sofrer com as consequências disso. Isso a gente vive nos dias de hoje também. E lembra que alguns domingos atrás a mensagem foi sobre vivermos de tal modo que a nossa vida exija a explicação do Evangelho. A maneira como nós devemos viver precisa ser de um testemunho que eu preciso explicar o Evangelho pelo meu comportamento, pela maneira como eu me submeto, pela maneira como eu sirvo, com o meu testemunho de vida. O meu testemunho de vida tem que ser de tal maneira que o Evangelho tem que estar presente, tem que ser explicado, porque sem ele perde-se o sentido. E semana passada eu estava falando sobre justamente a mensagem sobre se submeter, servir, lembrando que alguns irmãos nesse contexto da carta de 1 Pedro, lembrando aqueles que perderam os domingos aí, que estamos falando de uma igreja que está dispersa, para uma igreja que está passando por lutas e dificuldades e perseguição, e alguns estão vivendo assim: olha, já que eu pertenço a um outro reino, um reino que não é deste mundo, então meu senhor não é César, meu senhor não é Nero, meu senhor não são esses homens, essas autoridades aí, né? Eu sirvo a Deus. E Pedro vai alertá-los: olha, enquanto nós estamos aqui, a gente tem que aprender a se submeter, a gente tem que aprender a servir, e o nosso testemunho tem que ser semelhante ao de Cristo. E aqui, Pedro, em particular, está falando justamente para todas essas pessoas que estão sofrendo um peso da sociedade da sua época, talvez sofrendo injustiças debaixo da casa onde eles servem, onde eles estão ali vivendo. E Pedro não está pregando uma grande rebelião, uma grande, vamos sair das ruas agora e reivindicar os nossos direitos. Não, Pedro quer que eles tenham um testemunho diferente, mostrem uma vida diferente daqueles que estão em Cristo. Eu não sei, eu acho que a maioria aqui talvez tenha visto. Se não viu, depois clica no YouTube que você vai poder ver. Semana passada, aliás, essa semana, né, muita gente compartilhou. Teve um quadro fantástico no passado, muito interessante, que eu acho que vai continuar talvez, que eu acho que tem mais uma situação lá que eles vão mostrar, mas nas últimas semanas mostrou era um quadro mostrando um patrão, ele se maquiava todo, tentava ficar diferente, e passava uma semana trabalhando entre os seus funcionários, na fábrica, na linha de produção, diversas situações. Muito legal mesmo, claro, muito interessante, porque depois ele chamava os funcionários que trabalhou diretamente ali, né, e aí se revelava, se mostrava quem ele era, diretor top ali da empresa, e a pessoa ficava surpresa de ter convivido com ele, mas foi uma experiência transformadora. Mas domingo passado foi muito legal que teve um destaque para um rapaz que em um dos momentos ali
na linha de produção, ali trabalhando, ele pegou e falou para o seu chefe, que não sabia que era chefe, pensava que era um empregado novo, aprendendo. E ele falou mais ou menos assim: olha, faz aqui o serviço como se você estivesse fazendo para Deus. Se você estiver fazendo para Deus, você vai dar o seu melhor. E aí depois, quando o chefe chamou ele ali na salinha, no quartinho, para conversar, né? E aí mostrou, aí o chefe fala com lágrimas, fala: olha, orgulho de trabalhar com você. Irmãos, me quebrantou aquele testemunho. Eu tinha visto a pessoa, mas a verdade daquele relato, porque o rapaz não sabia que estava sendo filmado, ele nem imaginava que ia ter a sua vida exposta em rede nacional, na Globo, um programa de tamanha audiência, e depois na internet, agora está com milhões de vistas o testemunho dele aí. Mas que bacana, sem saber que estava sendo, entre aspas, observado, a declaração dele de testemunho de integridade. Porque ele podia ter feito, mas é que isso aqui é um negocinho à toa, ninguém vai perceber, ninguém vai levar a sério. Ele é o contrário, faz como se estivesse fazendo para Deus. Que testemunho! E é nisso aqui que foi um ótimo exemplo para pegar a gancho desse texto que a gente está observando agora, sobre a nossa maneira de viver. Porque, de certa maneira, aqueles que estão em Cristo entendem que nós estamos sim sendo observados, mas não é para ficar com medo de ter um Big Brother gospel, os olhando dos céus, os anjos estão tudo ali, né, apostando o que vai dar certo, o que vai dar errado. Não é com essa ótica, porque senão a gente caminha na vida com peso, né? Fala: Senhor, será que o Senhor agora está levando tão a sério o que eu estou fazendo aqui e tal? Não. É para caminhar com leveza no coração. É um temor a Deus, mas não é um temor de medo que nos trava onde a gente está, mas nos liberta, na verdade. Para saber que Deus me conhecia antes e ainda assim me amou. Deus me conhecia antes e ainda assim me alcançou. Agora eu vivo com essa verdade na minha vida. Com a verdade de, quando eu não merecia nada, o Senhor me amou. Quando eu não merecia nada, Deus me alcançou. Então, minha resposta a esse amor é viver com integridade, é viver de uma maneira a mais reta possível. Agora, uma pergunta para todos: quantas vezes, isso aqui vale para mim, né? Quando eu falar para você, estou falando para mim mesmo, é só uma maneira de se posicionar aqui, uma maneira de compartilhar do texto bíblico. Mas quantas vezes você respondeu a alguém baseado naquilo que a pessoa fez? Eu estou nessa, viu? Eu lembro exatamente diversas vezes de outras que eu já esqueci, né, que eu nem lembro. Pensa só alguns segundos. Quantas vezes a tua atitude, a tua maneira de colocar a sua vida diante do outro, você respondeu baseado naquilo que a pessoa fez para você, ou falou de você, ou agiu para você? Quantas vezes você recebeu injustiça e a tua resposta foi: vou responder à altura? Quantas vezes você foi tratado mal e você também falou assim: olha, você viu a atitude daquela pessoa? Mas me aguarde, espera, você vai ver o troco. E a justiça é o Senhor, né? E a vingança vem do Senhor, né? Você ainda coloca tudo no bíblico, né? Então, porque a gente é crente, né? Então, trazer a Bíblia para tudo, né? Mas, muitas vezes, para pensar. Eu começo a lembrar, eu não quero nem citar a última, mas porque parece que a gente pavio curto para algumas coisas que vão acontecendo e a gente não presta atenção em quantas e quantas vezes nós somos multiplicadores da injustiça. Nós somos multiplicadores de um ato rancoroso e a gente multiplica com rancor. A gente multiplica com braveza. Quero justiça para a minha vida. Agora pensa, quantas vezes você se tornou escravo dessa pessoa ou dessa situação? Pensa a respeito de quantas vezes
tal atitude contra você se apossou de você. Você ficou debaixo disso, maquinando, pensando em como vai ser a sua resposta. Talvez você está diante de um dilema desse hoje, porque você está numa situação de injustiça, que alguém na empresa, na escola, na família, na igreja, sei lá onde, agiu de uma maneira com você e você está maquinando aquilo, está ruminando aquele negócio. E você não percebe que você está debaixo desse Senhor na tua vida. Porque se a nossa resposta de vida não estiver alinhado com o fruto do Espírito que deve ser presente na nossa vida, Gálatas 5:22, que diz o texto, deve estar presente na nossa vida o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se não são essas coisas que estão presentes na nossa resposta de vida, se, em outras palavras, se a gente não reflete a atitude de Cristo, sem você se perceber, se você está ou estava debaixo de um outro Senhor, de um outro mestre na tua vida. E a pergunta para a gente lidar com essa questão que Pedro está falando, compartilhando nesse texto, é como é que nós lidamos quando nós estamos debaixo de um sofrimento que parece injusto, parece que, olha, eu não merecia estar passando por isso, né? A gente pensa muitas vezes sobre isso. A gente fica perdido por que está acontecendo tamanha dor, tamanha situação que parece que está fora de controle. Tal coisa que você, peraí, mas eu não queria que aquela atitude que eu tive tivesse esse desdobramento. Parece que fugiu do teu controle, mas hoje você está num caminho, numa estrada de sofrimento, de dor. Novamente, talvez porque você se precipitou em sair de uma empresa, talvez você se precipitou na resposta diante de um chefe, talvez porque você se precipitou num comportamento com um amigo, com uma amiga, no casamento. Vai puxando as histórias que todos nós estamos envolvidos em algum quadro desses. E hoje a gente precisa lembrar que a gente precisa da graça de Deus na nossa vida, mas é uma graça que não é apenas aquela questão de recebermos aquilo que nós não merecíamos, ou que nós não somos merecedores. Essa graça de Deus é um conceito da graça de Deus, mas existe a graça de Deus também presente, que nos capacita hoje para vivermos o dia de hoje no meio do sofrimento, para a gente passar por esses dias difíceis que podemos estar vivendo, mas a graça de Deus vai ser presente na nossa vida. A graça de Deus vai ser suficiente novamente para o dia de hoje. Verso 18, vamos ler novamente. Escravos, servos, ou eu e você, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Irmãos, vamos lembrar quem está falando em primeiro lugar nessa carta? Quem que está escrevendo? É Pedro. É Pedro que está falando com a igreja. É Pedro que está falando através do seu texto ainda hoje, pelo Espírito de Deus. A gente está lendo a carta e esse texto está falando com a gente hoje. Mas lembra de quem é esse Pedro? Vai para Mateus, capítulo 16. Esse Pedro que está falando sobre isso, para ficar firme, passar por isso, é um Pedro que, quando Jesus prediz a sua morte e fala sobre a sua ressurreição, ele vai falar assim: não com o Senhor, isso não pode acontecer. Não está escrito no texto isso, mas a ideia é essa. Essa injustiça não pode acontecer com o Senhor Jesus. Como assim? Vamos para o texto, verso 21. Mateus 16, 21 diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Olha debaixo de quem Jesus está falando que ele vai se submeter.
Olha debaixo de quem que Jesus vai falar que é necessário que eu passe por isso. Verso 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E aí Jesus vira para Pedro, diz assim, o texto fala em verso 23, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Em outras palavras, Jesus fala assim: Pedro, você não tem a mente de Deus, você não está entendendo nada do que está para acontecer. Irmãos, é só depois, só um pouquinho depois, você continuando a ler Mateus e quem já conhece a história dos evangelhos, Pedro vai entender. Pedro vai ver Jesus na cruz. Pedro vai ouvir Jesus ainda assim falando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É só depois que Pedro já passou, Pedro já negou a Jesus, Pedro já está decepcionado consigo mesmo. E aí Pedro vai entender, muito tempo depois, que Jesus precisava passar por tudo aquilo, injustamente. Por quê? Porque ele vai saber que Jesus está ali por causa dele. Jesus está ali no seu lugar, ou falando para nós, está no meu lugar. E Jesus vai entender, Pedro vai entender, que se Jesus está ali, é para que ele, Pedro, fosse justificado, fosse perdoado, fosse restaurado. Então Jesus precisou passar por algo que era injusto, por causa de Pedro. E Pedro vai reconhecer isso. Você já pensou se, quando Pedro falasse para Jesus: olha, isso não é para acontecer com o Senhor? E Jesus falasse: boa ideia, então, vamos pensar em outro plano, vamos pensar em uma outra maneira então para resolver isso. Se Jesus tivesse escutado Pedro, então Pedro ia receber as consequências do seu pecado. Era Pedro que ia ter que pagar com a sua vida. Aliás, até depois ele morre, mas é um outro contexto. Ele vai morrer por outra questão, por Jesus, por causa do seu testemunho. É como se Pedro estivesse sem saber, falando assim: não, eu quero ficar separado de Deus para sempre, eu quero ficar sem perdão para sempre. Mas ainda bem, né? Para nós também, que Jesus diz: olha, você não tem a mente de Deus. Em outras palavras, Deus tem uma mente, pensamentos muito mais altos do que os nossos. Deus tem o que passa no coração de Deus, está muito além daquilo que está passando no nosso coração, raso, base das nossas ideias. Porque, na verdade, hoje é que você e eu, nós podemos estar vivendo dias ou situações que aparentemente não faz sentido algum. A paulada que você está relevando, os dias difíceis que você está vivendo, a angústia do teu coração, pode parecer que não faz sentido algum. Mas talvez Deus está dizendo para você e para mim no dia de hoje: olha, você não tem ideia do que eu estou prestes a fazer na tua vida, em você e através de você, a partir dessa estrada que você está trilhando. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é trazer respostas imediatas para a nossa vida, como se fosse um provão que a gente está fazendo, a gente já vai acessar a internet para pegar o gabarito em seguida. Não funciona nessa velocidade. Mas a questão aqui desse texto é a gente pensar: peraí, quem sou eu para entender os desígnios de Deus para a minha vida? Os detalhes. Todo mundo que já tem uma estrada um pouquinho no Evangelho, na vida, pelo menos eu tenho isso com muita clareza. Eu louvo a Deus pelas inúmeras orações que Deus me respondeu. Que Deus não fez nada, aparentemente, do que eu pensava que Ele poderia fazer, mas hoje eu olho para Deus presente naqueles momentos em particular. Eu falo assim: Senhor, como o Senhor estava presente naqueles dias? Como o Senhor estava fazendo algo em minha vida, no meu caráter, como o Senhor estava agindo em meio ao sofrimento
sofrimento. Irmãos, a gente precisa crer nessa palavra que nós lemos hoje em 1 Pedro. Crer que no meio ao sofrimento Deus derrama da sua graça suficientemente para você vencer esse dia de hoje. Continuar passando por essa estrada. Mas não tem atalho. Não tem a porta de saída. Sabe, não vai abrir. Agora estou lembrando até um programa. Você não lembra daquela imagem? Sabe aquelas portas? Porta da esperança, né? E aí você vai e vai ter uma luz lá, você vai acertar a porta certinha lá e passar por ela. Não vai ter essa saída mágica, não. Às vezes a gente é inclinado a buscar e a procurar. E por que não? Porque Deus está nos ensinando muita coisa no dia de hoje, no dia de agora. Vamos continuar lendo o texto? Verso 20. Pois que vantagem há em suportar açoites? 1 Pedro novamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Bom, se você foi mandado embora do trabalho porque fez cambalacho na empresa, você sabe que você recebeu alguma coisa por algo que você fez. Você não vai falar que você foi injustamente descoberto, né, que estava burlando lá um ponto da empresa, outros recursos da empresa. Mandado lá por justa causa, não, sabe que teve alguma coisa que aconteceu, né? Não foi porque você era um assíduo na empresa, chegava sempre antecipado, cumpria tudo, e aí você foi mandado embora por justa causa. Não, alguma coisa aconteceu. Você é reprovado na escola, não entregou nenhum trabalho nas datas, né? Ainda mais agora que é tudo eletrônico, se você não entrega, o sistema trava, né? E aí você vai culpar o Windows, porque travou, porque meu computador travou à meia-noite, 11h59. Mas você sabe que a desculpa não cai e você vai bombar. A escola vai ficar de TP, vai fazer exames. Então, quando a gente sofre algo, mas a gente sabe que a gente pisou na bola, é mais fácil de explicar a situação. Agora, vamos continuar aqui. Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Irmãos, olha os passos de quem é para a gente seguir. Os passos de Jesus aonde? Para falar que eu sou mais do que vencedor daquele que me fortalece? Ou para a gente entender que você está passando por sofrimentos, hoje teu coração está angustiado, hoje você está aqui, você chegou, só Deus sabe mesmo como é que você chegou no dia de hoje aqui, é para você continuar olhando para Jesus e entender, leve esses teus sofrimentos para Jesus, e a semelhança dele, aprenda a passar por esse dia e esse momento, pelo exemplo dele. Verso 23 vai continuar dizendo que quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, quantas vezes a gente está na estrada, no caminho do sofrimento e da dor, e a maneira como a gente quer responder é com vingança, é com retribuição, ou então é com autopiedade. Eu não merecia, eu não devia estar passando por isso, o que foi que eu fiz? Né? Aquela hiena da Hanna-Barbera, sabe? Tadinho, nós céus, o que foi que eu fiz? Né? E você vai passando aquilo, agora Deus se convenceu, né? Agora Deus vai pegar leve, porque Deus está entendendo que eu estou sofrendo, que está difícil. Meus irmãos, é para a gente olhar para quem o nosso exemplo? É para Jesus. É para Jesus, irmãos. Nosso exemplo é Cristo. Nosso exemplo é Cristo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando nós não somos multiplicadores de desgraça nesse mundo, na vida dos outros, em vez de sermos alguém que, quando estamos passando por isso, o exemplo de Cristo é presente. A gente está levando
paulada, pedrada de tudo quanto é lado, mas a gente continua caminhando firme no Senhor, não porque a gente é super-homem, mas é porque a graça de Deus vem sobre a nossa vida e nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos fortalece, que nos ajuda a enfrentar esse dia de hoje de injustiça aparente, mas que guarda o nosso coração no meio desse dia de dor. Por isso, irmãos, eu preciso falar hoje para te afastar do evangelho mentiroso, que só vai te mostrar um lado de um texto bíblico e não vai mostrar o outro. Porque eu não posso, em nome de Deus, da palavra dele, te pregar apenas uma mensagem de vitória. Venha, porque Deus vai te libertar desse momento. Deus vai te dar, sabe, aquela chave da casa que está tudo travado lá. Venha aqui com os contratos aqui à frente, traz para o RG. E vamos ungir tudo, porque a resposta vai vir de Deus. Como é que eu posso falar isso? Quando eu vejo que Deus fala diversas vezes e maneiras. Olha, pega teus sofrimentos e aprende com os sofrimentos de Jesus. E fica firme nessa estrada. Porque do lado que eu estou, tem muitas perspectivas que Deus pode estar trabalhando sim na tua vida. E me parece que Deus está sim trabalhando na tua vida. Dá para entender? Tem algo que Deus está prestes a fazer em você e através de você por causa dessa situação. Ah, mas porém, nunca vi Deus dar algo que eu não suportasse para passar. Sabe aquele versículo distorcido que você pensa que está na palavra de Deus, mas que não está? Ah, porque Deus nunca vai te dar uma luta, uma dificuldade maior que você pode suportar. Não? Que vida que a gente está vivendo aqui, porque parece que Deus diversas e diversas vezes dá algo maior do que você pode suportar, sim. Mas é justamente esse momento para você olhar para Ele e falar: Senhor, me capacita. Senhor, eu não consigo passar por esse dia mais não sem o Senhor presente. E é com a presença dEle que você vai passar. Mas tem vários momentos que a gente é levado sim ao fundo de um poço, ou com os joelhos no chão de fato, com lágrimas escorrendo da nossa face de verdade, porque é dessa maneira que Deus nos leva a nos humilharmos na presença dEle e reconhecermos: Pai querido, sem o Senhor eu não passo por mais esse dia não. Sem o Senhor eu não passo por mais essa situação. Eu não passo por esse problema com a minha esposa. Eu não passo por esse problema com os meus filhos. Eu não passo por esse problema onde eu estou agora, se eu não clamar pela presença do Senhor. Irmãos, é diversas vezes que Deus usa pessoas incapazes. Ou você não lembra daquele texto de Gideão? Quem que era Gideão? Em Juízes, quem não está familiarizado com o texto, Gideão era o menor da sua tribo. Quer dizer, alguém que era incapaz de ser usado. Mas como é que Deus o usa? Deus o chama de homem poderoso, homem forte. Ele que era nada na sua tribo. Mas por que Deus fala isso? Porque Deus sabe aquilo que Ele está prestes a fazer através da vida do seu servo. Irmãos, assim, os exemplos que nós temos na Bíblia, olha, parece que Deus dá uma missão que é maior do que a pessoa. Ou você pensa que os discípulos, que são os homens cultos da sua época, para iniciar esse maior projeto de plantação de igrejas que já houve na história da humanidade, parece que eles não tinham ido frequentar o Westminster College, não foram no Dallas, seminário de Dallas, que é um tradicional, um seminário lindo, nada de errado nesses lugares. Aliás, se você tem condições e Deus abre uma oportunidade dessa para ir aprender, estudar, vai, aprenda e desfrute desse momento. Mas parece que os discípulos eles não tinham esse pedigree todo. Mas parece que eles foram bem-sucedidos. Mas eles foram bem-sucedidos como? Morrendo, sendo perseguidos. Mas parece que aquilo que eles plantaram, Deus frutificou. Deus frutificou. Irmãos, esse é o nosso exemplo. Nosso exemplo é o de Cristo. Se você tiver rapidez aí nos dedos, 2 Coríntios 1:5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Irmãos, o que transborda sobre nós? As vitórias em Cristo? São as riquezas em Cristo?
é o galardão em Cristo. Olha o que Paulo está falando. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? Nós parece que anda junto. Uma paz que vem de Deus no meio de um caos que a gente vai vivendo. Aliás, ontem, vocês viram as notícias, né, na Turquia? Literalmente isso, o pessoal está caminhando pela paz no seu país, e aí quase 100 pessoas morrem no atentado. Tem coerência, peraí, mas eles estavam caminhando por um novo ditador, por um novo governo ali? Não, estavam caminhando em protesto pela paz. E no meio disso, pum! Uma explosão, a morte por tudo quanto é lado, gente nos hospitais. Esse é o mundo que está sem Deus. Esse é o mundo que está sem Cristo. E nós somos chamados, esse exemplo que Paulo fala, mas assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Vamos voltar para 1 Pedro. Vamos só antecipar, capítulo 4, verso 13. Olha o que diz. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Mas como assim? Como é que eu posso participar do sofrimento com alegria? Como é que eu faço isso, irmãos? Porque a gente continua olhando não só para a situação do momento, a gente continua olhando para a esperança que nós temos nessa estrada, e olhar para Cristo e olhar para Cristo ressurreto, um Cristo que promete voltar para buscar a sua igreja, a qual eu me incluo, e você também, se você está em Cristo Jesus. E é com essa esperança nele, lá na frente, é que a gente vai continuar. Senhor, está doendo. Senhor, o dia de hoje está difícil, mas há uma alegria no meu coração, porque eu estou seguindo o exemplo de Cristo. E aí, nesse capítulo 2 que nós estamos lendo, o versículo da semana passada, verso 16, vivam como pessoas livres. Eu não vou deixar a situação me dominar, eu não vou ser escravo desse dia mau, eu não vou ser escravo desse pensamento ruim, eu não vou ser escravo dessa pessoa que está tentando praticar o mal contra mim, eu não vou me deixar ser escravo, eu vou viver como livre, porque o meu exemplo é em Cristo. Vamos voltar para o texto, verso 23, novamente, vamos ler novamente. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Amém? Olha que lindo esse versículo no contexto dele. Não na campanha da vitória, pega esse daqui, porque você vai ser curado em nome de Jesus, mas esquece de falar no contexto que Pedro está falando. Sabe o que é lindo? É você olhar para o sofrimento, mas permitir que esse dia, essa situação, Deus entre, que Deus vai trazer a cura. Às vezes até cantou um cântico muito lindo nessa manhã, falando sobre isso. Mas é uma cura num grau muito mais sério. Porque você pode ser curado de um câncer hoje, ou de dores no teu físico hoje, mas o teu coração continua podre e mal, corrompido, torto. Como diz um grande amigo, o pastor Edson, né? Você vai para o inferno curado, né? Na enxaqueca, né? Mas continua indo para o inferno, continua numa estrada aqui, né? E aí? E aí? Muito mais sério o que Deus está fazendo na nossa vida, no seu caráter no dia de hoje. Agora, como é que você passa por isso para não se perder? Olhando para Cristo. Verso 25. Pois vocês eram, presta atenção, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora
se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Alguém está te dirigindo nesse momento. Você tem um novo Senhor na tua vida. E esse novo Senhor tem uma voz. Ouve a voz dele. Mas está difícil. Ouve a voz do seu pastor. Não sou eu, Cristo. Ouve a voz do seu Senhor, do seu Mestre. Ouve essa voz no dia de hoje. Irmãos, essa era a palavra que eu compartilhar com a igreja, porque creio que é dia de você ser liberto, talvez em meio a essa estrada de sofrimento e dores que você está vivendo no dia de hoje. Ou que você pode ter acabado de sair, ou você ter acabado de entrar, não sei qual é a perspectiva que você está. Mas essa palavra vem para nos ajudar a alinhar nosso pensamento, para nos corrigir a maneira de pensar, a seguirmos o exemplo de Cristo. Esse é o chamado que nós temos. Seguir o exemplo de Cristo no dia de hoje. A certeza que nós temos é que Deus está trabalhando na nossa vida hoje, agora, com essa situação que você está vendo bem diante de você agora. Mas pegue essa situação e não seja escravo dela. Viva como uma pessoa livre e olhe para Cristo. E Cristo vai te dar uma graça, vai dar o próximo passo nessa estrada, vai continuar caminhando e avançando nessa estrada. E Ele é o seu pastor hoje. Ontem você estava vivendo como ovelha desgarrada, perdida, bagunçada, mas hoje você tem direção, você tem um norte, você tem uma voz, você pode se guiar por ela. Mas está tudo escuro, mas continua ouvindo em direção da voz, a palavra de Deus, aquilo que Ele te chama. Porque esse pastor, ele não te deixa perdido desorientado não, ele te chama. Ele te chama para perto dele. Vamos orar agora, fecha os olhos. Vamos clamar ao Senhor.